dia a todos. Vamos iniciar o café da manhã de hoje. É um prazer imenso ter todos os doutores, as doutoras presentes, autoridades, advogados, desembargadores, enfim, as pessoas da sociedade, empresas, prestigiando esse evento. Então, eu quero iniciar compondo a nossa mesa. Quero convidar o nosso presidente da subseção do Tatuapé, Dr. Leopoldo. Uma salva de palmas. Quero convidar a ilustríssima desembargadora, doutora Lígia Araújo Bisoni, do nosso querido Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quero convidar o doutor desembargador Henrique Nelson Calandra, desembargador do Tribunal do Estado de São Paulo. Então, por hora, está composta a mesa para a abertura dos trabalhos. Quero fazer menção e agradecimento à presença de todos, especialmente da doutora Helena Granito, da Subprefeitura da Moca, ao doutor Corinto Baldoino, da Subprefeitura da Moca, presente, nos prestigiando, aos coordenadores de comissão desta casa, que muito nos honra com a vossa presença, ao doutor Renato Gomes Camacho, coordenador da Comissão de Assistência Judiciária, ao doutor Paulo Garcia Vaz, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, ao doutor Paulo da Silva Lima, da Lima e Takashima Advogados, ao nosso especial amigo e jornalista, Dr. Walter Simeone, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, ao Dr. Marcos Sérgio, membro da Comissão de Prerrogativas, ao Dr. Moacir Alves, membro da Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo, e ao nosso querido advogado, Dr. Eric de Andrés, coordenador da Comissão de Amparo aos Advogados. E a todos os senhores que estão presentes, nos prestigiando, doutora Thaís Bizarria, Moacir, nossa equipe da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB Central, o doutor Rogério, enfim, doutor Ramon e todos presentes, doutora Olívia. Com grande satisfação que recebemos todos para o nosso café da manhã. E quero também fazer uma dedicação especial a José Roberto, nosso apoiador da empresa Assisnet, que está apoiando este evento. Muito obrigado, José Roberto. Agradecemos a participação de todos presentes, e os coordenadores, a nossa diretoria, através do nosso presidente. E o objetivo é de trazer a união e estabelecer um laço mais próximo entre os advogados, entre nós, colegas, os estagiários, os alunos e alunas que estão em processo de finalização do curso. Importantíssimo interagir com a OAB, com a Ordem dos Advogados. Os membros do Ministério Público, os magistrados, enfim, a sociedade civil organizada. Além de discutir temas do direito bancário, que é extremamente relevante, nós falamos em mais de 50 milhões de contas correntes bancárias em andamento. Nós falamos em 15 grandes instituições
dentro do território nacional. É uma forma que a gente tem para abordar e trabalhar esse tema de tanta relevância. A Comissão de Direito Bancário da OAB Tatuapé promoveu o primeiro Congresso de Direito Bancário da OAB Tatuapé em 2013, oportunidade que nós tivemos de ser agraciados com a palestra do Dr. Calandra, na oportunidade. E de lá para cá fizemos muitas atividades jurídicas. E dentre elas, acredito que a mais importante é a que estamos fazendo atualmente, que é a pesquisa. É uma pesquisa entre os colegas advogados, e hoje está se estendendo a todos, a qual eu tive a honra, o privilégio de conhecer a doutora Lígia, um ser humano brilhante, além de ser uma ex-advogada, uma atual desembargadora do nosso querido Tribunal de Justiça e uma especialista no direito bancário. Que prazer! E essa atividade que nós estamos desenvolvendo, que é a pesquisa, que hoje nós estamos praticamente encerrando, além dos senhores que vão poder também preencher esse questionário. O Dr. Leopoldo fez um trabalho conjuntamente com a nossa comissão e identificamos alguns assuntos de relevância que a ordem pode estar colaborando. Então, concretizar as questões do consumidor e do próprio cliente bancário, as necessidades que todos estão encontrando quando acessam as agências bancárias, é a falta de funcionários dos bancos. E isso vem causando problemas para os clientes bancários, para o consumidor de um modo geral. E nas nossas pesquisas foi identificado a necessidade de contratação de supervisores, de auxiliares, para o atendimento aos clientes bancários e consumidores. Então é necessário os bancos estar readequando esse quadro de funcionários para esse atendimento. Isso foi uma dos pedidos ou das reclamações constantes nesse trabalho que a OAB Tatuapé, através da Comissão de Direito Bancário, desenvolveu. Destaca-se um distanciamento entre o direito a nível bancário e a sociedade, que é, ao nosso modo de ver, e está dentro da pesquisa, a má informação sobre as nuances. E realmente, os nossos consumidores, os nossos clientes bancários, às vezes não sabem os seus direitos. Eu acho que é o papel fundamental do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos advogados da nossa querida OAB, e estar promovendo esta questão tão importante da sociedade, que a sociedade precisa saber dos seus direitos. E as iniciativas por parte da OAB, na opinião geral, vai fazer com que nós criamos novos projetos. Esses projetos vão ser desenvolvidos através de parcerias que nós estamos convidando o Tribunal de Justiça, através da desembargadora doutora Lígia, doutor Calandra e os demais colegas, e também o Ministério Público e outros órgãos e outras entidades de associações, sociedades, para que a gente possa desenvolver temas de tanta relevância, por exemplo, o tempo de espera numa fila de um caixa bancário, enfim, e todos os outros, né, como atendimento. Então a OAB ela presta para esse serviço e tem a honra hoje de proporcionar esse café da manhã. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, vou passar a palavra ao nosso presidente, e daqui a pouco nós estamos confraternizando e tomando nosso café. Muito obrigado.
Quero cumprimentar a todos os presentes, desde já agradecendo e reiterando todos os cumprimentos que presente data, os cumprimentos que o Dr. Marco Kojorowski já entoou. Quero cumprimentar em especial o Dr. Nelson Calandra, dizer da honra da OAB Tatuapé recebê-lo. Sabe que a OAB Tatuapé sempre tem esta ótica, né, do diálogo, da troca de informações, enfim, da manutenção desse diálogo com o Poder Judiciário. Sua presença aqui só nos enobrece e dentro das circunstâncias atuais, dentro das novas realidades, a presença do Judiciário, a interação com a advocacia, só fortalece a nossa própria cidadania, os direitos do cidadão, enfim, ainda mais dentro de uma comissão que trata de um tema tão importante, que é um tema de todos nós, né, que é o direito bancário. Cumprimento o meu Marco Kojorowski, que está coordenando essa comissão de direito bancário. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, essa reunião, enfim, esse café da manhã, mais que um café, né, Marco, mas é o momento de todos nós nos reunirmos. Eu acredito que esse será só um dos cafés da manhã. Acredito que outros estarão sendo realizados, porque é um momento importante, ainda nessa era da tecnologia, em que as distâncias acabam trazendo o professor, quer dizer, o profissional do direito, ele acaba encontrando um certo distanciamento do colega, entre os colegas existe esse distanciamento, esses momentos trazem uma união ainda maior. Cumprimentar a doutora Lígia Araújo, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizer da honra de recebê-la, a excelência que representa aqui não só o papel do magistrado, da magistrada, mas enfim, o papel da mulher advogada. A mulher advogada no nosso Tribunal de Justiça, nosso tribunal hoje passa por transformações. Aliás, os valores mudam, as transformações são gritantes em todas as esferas do nosso Poder Judiciário. A Vossa Excelência sempre conduzindo com maestria os trabalhos frente ao nosso tribunal, dizer da honra de recebê-la na subseção do Tatuapé. Eu quero cumprimentar todos os advogados, todas as advogadas presentes, cumprimentar o Rogério Aro, que já coordenou a comissão de prerrogativas aqui conosco, dizer da honra de receber o Rogério Vina mais vezes, cumprimentar os membros da Comissão de Direito Imobiliário, que desenvolveram uma palestra, um debate fantástico na semana, tratando sobre essas nuances num bairro como o Tatuapé, que só cresce. Cumprimentar cada um de vocês, o Walter Siglione, o Tiago, Walter Siglione, que é o jornalista, o Tiago Santos, que estava sempre presente conosco, mas agora na Record se distanciou, mas sinta-se em casa e obrigado pela presença. Enfim, cumprimentar os apoiadores desse evento de hoje e dizer que o tema se faz importante, né? Comissão de Direito Bancário e essa pesquisa que o Marco iniciou, enfim, né, que trouxe alguns resultados aqui a nível de informação, necessidade por parte do cidadão, enfim, necessidade de todos nós. Eu acho que seria um desperdício não ouvir a opinião dos nossos representantes do Poder Judiciário e de vocês. Eu acho que é um tema de todos nós, eu acho que sempre a troca de informações é importante, eu acho que esse momento ele traz mesmo essa dinâmica, para que possamos trocar algumas informações e dentro dessa perspectiva a OAB tem a intenção de promover ações que possam contribuir, que possam aprimorar, que possam promover enfim, a própria transformação mesmo a nível de direito bancário, se assim poderia me referir. Então, dentro daquilo que for colhido, a OAB fica à disposição, Marco, e estamos à disposição para promover todas as ações possíveis para que possamos alcançar medidas para o aprimoramento dessa área do direito, que ainda é muito pouco explorada pelos jovens advogados, muito pouco explorada, e aí eu acredito que existe mesmo um distanciamento de informações entre aquilo que é direito a nível de consumidor, prestação de serviços dentro dessa SEAB, mas eu vou deixar aqui para ouvir a opinião dos nossos representantes do Poder Judiciário, que possivelmente sempre recebem alguma, no decorrer da experiência, da vasta experiência
junto à atuação do Poder Judiciário, colheram e aglutinaram importantes experiências dentro dessa temática. E eu acho que terão muito a nos brindar com o conhecimento. De qualquer forma, o que eu gostaria de enfatizar é que a OAB Tatuapé tem o incentivo de promover ações, tem a iniciativa, o compromisso de promover ações para que possamos construir uma sociedade ainda mais justa dentro daquela ótica de que o trabalho institucional da ordem se faz, um trabalho voltado à advocacia e à cidadania. Então, dentro dessa função social que nós sabemos que a ordem possui, nós estaremos promovendo ações para o aprimoramento social e da nossa própria classe. Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos e passo a palavra então ao Dr. Nelson Calandra para as considerações. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar de modo particular a advocacia brasileira, na pessoa do presidente Leopoldo, cumprimentar os jovens e vibrantes advogados do século XXI, na pessoa do Dr. Marco Kojorovski, que, como já enfatizei na entrevista desde atrás, além de moderno, além de drogado antenado, além de conectado ao direito bancário, é alguém que protagoniza com o pai uma paixão absoluta pela família, uma matéria, uma dedicação e uma vocação tão falta nos dias de hoje. Muitas vezes, no turvelinho do dia a dia, nós acabamos esquecendo da pedra fundamental de toda a nossa organização, que é a projeção do ser humano para o futuro. E a gente só pode fazer isso através da família, através dos nossos filhos. Quero cumprimentar a doutora Lígia Araújo Bisonho e agradecer a cada um dos senhores, advogados brasileiros, pelo presente maravilhoso que foi a vinda da doutora Lígia Araújo Bisonho para o Poder Judiciário através do time constitucional. Eu sou defensor, embora seja juiz de carreira, eu defendo o quinto, sempre com aprimoramento, com talento, com pessoas como Lígia. A desembargadora Lígia trouxe para o Tribunal de Justiça um debate vibrante em temas de interesse da sociedade. Não há matéria que passe por ela despercebida, a atenção com a advocacia, a atenção com as partes e, sobretudo, aquela sensibilidade feminina da mãe, mulher, alguém também que me ensinou, como ninguém, que é essa missão de ser avó, tão jovem, né? Ser avó, de se dedicar aos netos, se dedicar ao marido, grande profissional da medicina. E a Lígia, mãe do Bruno, meu amigo particular, um menino jovem, também do século XXI, super integrado na internet, nessas modernidades todas, que nós, depois de 58 anos trabalhando, depois de 34 anos no tribunal, às vésperas de completar 70 anos, às vésperas de sair de novo pela porta por onde entramos, de volta para os braços da minha doce Lucy Calandra, advogada brasileira também, mãe, avó, mulher, super mulher, nos faz repensar muita coisa em nossa vida. Queria também, com a permissão de todos, homenagear a imprensa brasileira, através do jornalista Walter Silione, meu companheiro de tantas lutas, Valdemar, pai dele, cuja memória também homenageei, meu amigo de anos e décadas atrás do radialismo, do jornalismo brasileiro, e que tem sido um jovem extremamente dedicado à Ordem dos Advogados do Brasil. Direito bancário, que traz grandes responsabilidades e perplexidades para todos nós, cidadãos do planeta chamado Terra. Terra que mostra sinais que vai mudar
está mudando. Nós verificamos pessoas muitas vezes ancoradas no passado, atentados violentos, guerras de toda sorte, guerras ideológicas, guerras de armas antigas e novas, e nós percebemos que realmente chegou a hora de o planeta Terra, através de cada um de nós, mudar muitas coisas. Nós fizemos um estudo para projetar, quase uma década atrás, com o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, para projetar o Brasil para 2022. Como será o Brasil em 2022? Muitos de nós, às vezes, aí, ancorados no dia a dia, a gente não percebe que o mundo vai mudar e o Brasil vai mudar e muito. Não é? Então, esse movimento febril e de convulsão, e a veja que ele tão próximo de um grande profissional da medicina sabe, às vezes a febre, a convulsão é sintoma de cura, porque o profissional, alguém vai referir, especialmente na área de direito bancário. Eu e a desembargadora Lígia atuamos, eu atualmente estou em cadeira na 17ª Câmara de Direito Privado, e tenho sob minha responsabilidade uma ação que recebe por dia cerca de 200 recursos. O Estado de São Paulo inteiro, são aquelas ações de resíduos inflacionários derivados da poupança, que era a diferença de correção monetária, e eu sou o juiz certo para o Estado inteiro. Em relação à Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, são cerca de 1 milhão de correntistas da Caixa Econômica, que antigamente a pessoa, antes de tomar a primeira mamada, quando nascia, a mãe já abria uma caderneta de poupança na Caixa. Né? Então, imagine a quantidade de gente que tem dentro desse processo ligado à diferença de correção monetária, que houve um governo, no plano verão, que, por um decreto, achou que podia baixar a inflação não foi baixada, os poupadores tomaram prejuízo e já transitou em julgado essa ação civil pública, determinando que se pague. E ela legitima qualquer brasileiro de qualquer lugar a se beneficiar com esse julgado do diferencial da poupança. Então, um processo de relativa simplicidade, mas com muita complexidade, porque não há juiz que dê conta de julgar 8.000 recursos por mês, mesmo repetitivo, mesmo tendo uma equipe um pouquinho maior que os colegas, é quase que impossível você julgar, e mesmo julgando eletronicamente tudo isso. E é por isso que nós estamos nos debruçando, doutor Martins, sobre macrojurisdição. Dia 5 agora, o colega Saba, acompanhado de alguns representantes de entidades de classe, inclusive da OAB, estarão viajando para a Europa, na European Richten Academy, que é uma academia que estuda o direito europeu, para trabalhar com macrojurisdição. Isso não quer dizer, em hipótese alguma, e é bom a gente exorcizar isso, eliminar a figura do advogado. O advogado é absolutamente imprescindível para o mundo moderno. Como conselheiro, como pacificador, como solucionador de grandes questões. Então, embora tempos atrás, com essa orientação do Dr. Marco Kojorovski, nós nos debruçamos sobre os temas ligados ao direito bancário, nós percebemos que cada vez mais, e falo tanto que nós temos muitos advogados, talvez nós tenhamos muita gente inscrita na OAB, são cerca de 800 mil no Brasil inteiro, mas a nossa população já está passando de 200 milhões. O fato de existirem muitos advogados não quer dizer que o Brasil seja país de bacharel, quer dizer que o Brasil é um país preocupado, que o direito seja respeitado e que justiça seja feita. Nem todos aqueles que estão inscritos na OAB ou que se formaram em direito vão exercer a advocacia, mas ele passa a ter um compromisso quando a
assina aqui com o presidente o compromisso de posse de seguir a Constituição e as leis do nosso país. Não importa a atividade que ele vai exercer. Eu acho que, muito mais que a arquitetura de um contrato, o sistema bancário tem que se preocupar com aqueles que vão operar os contratos. E ali já deve lembrar de centenas de milhares de casos que nós julgamos, que muitas vezes um contrato perfeito é operado não por um profissional de direito, é operado por um servidor bancário que não tem esse compromisso que nós temos quando recebemos a autorização para dizermos: eu sou um advogado brasileiro. Não é? Então essas pessoas muitas vezes não têm compromisso legal e ético com as leis, com a Constituição, e é um contrato perfeito nas mãos de uma pessoa sem nenhum compromisso. E o resultado disso é a multiplicação de litígios de modo infinito. Né? Então, o que acontece? Não há tribunal que dê conta de uma população que hoje chega a 100 milhões de pessoas envolvidas em processos. Isso quer dizer que 100 milhões de pessoas tiveram que vir numa entidade bancária, recolher lá a taxa para nós bater, recolher custas judiciais, salvo aqueles que litigam aí com benefício da justiça gratuita, e é atividade bancária, fora todo o resto de depósitos judiciais. Para as pessoas terem uma ideia, as execuções fiscais da Fazenda Federal, da União, elas implicam R$1 trilhão tramitando pela Justiça Estadual, na competência delegada. E nós olhamos para São Paulo, para Brasília, porque a gente vive aqui, mas a gente esquece que São Paulo e Brasília não é o Brasil. No Amazonas, eu tive lá um colega que, depois de navegar uma semana numa embarcação, próximo já com o mar onde ele estava destacado, o barco naufragou. E ele, com a mulher e 3 filhos, caíram dentro d'água. E não fosse a doutora Lourdinha, uma nadadora exímia, campeã de natação no Amazonas, teriam morrido os 3 filhos do marido. Ela que conseguiu resgatar o marido dos 3 filhos. E ela me contou: olha, falando, cheguei na comarca, abri a torneira, saía barro no lugar de água. Mandei água tratada. Então, o Brasil é um Brasil de muitos Brasis, de muitas divergências. Daí a importância dessa pesquisa, insertada pela OAB Tatuapé, de modo pioneiro, para olhar para temas de direito bancário, para tentar soluções mais justas, sobretudo para defender o consumidor. O que eu posso fazer diante de um banco monstro, que não é um banco do Brasil, sendo eu meramente um correntista, quando me impõe um contrato com seguro, com A, com B, com C, taxa de juros, não é? De que modo desvendar esse ritual? A questão da capitalização dos juros, o Supremo acaba de dizer que ela é possível num CDB bancário até 1 ano, mas tem alguém que é capaz de cifrar aquele monte de contas que levam àquele resultado final? Né? Acho que poucos de nós têm conhecimento para chegar aqui. Mas, não querendo me alongar, já tendo falado mais do que o tempo necessário, dizendo que esse Brasil é o Brasil que o advogado muitas vezes é violado nas suas prerrogativas, que o advogado é maltratado, a advogada, muitas vezes acontece sofrimento, tensão, estresse, processo judicial eletrônico, apertou um botão errado, o recurso está interposto errado, o princípio da irrecorribilidade, então aquele errado não vai prejudicar o outro que seguiu o recurso certo. Quer dizer, sensibilizar os juízes e os tribunais para entender das dificuldades do processo judicial eletrônico, que muitas vezes nós, o outro dia tinha que julgar um agravo de 600 páginas. Né?
advogado muitas vezes não corta, recola e tal, ele acaba nos apresentando coisas que nós temos que ler, né? Mas se torna quase que impossível você ler 600 páginas. Aí quem recebe 200 recursos por dia tem que ler um recurso de 600 páginas. Então, o meu apelo final aos meus irmãos advogados, espero, um dia não para ser um advogado como eu fui na minha juventude, mas para fazer número, pagar minha anuidade, bater palma no nosso presidente. Daqui a pouco, em julho, eu completo os 70 anos, com bengala, sem bengala, estou saindo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Espero poder voltar a sentar ao lado de vocês, pelo menos para poder apanhar junto naquilo que for necessário e falar alto, porque depois de tantos anos nós aprendemos a reclamar bastante, ficamos assim imunizados, sei das dificuldades da advocacia. A Lígia também sabe que não faz tanto tempo que ela estava do outro lado, que além de tudo, professora maravilhosa do nosso ABU, de outras faculdades, conferencista, fez tanto por nós juízes. Quantos de nós fomos formados como alunos nos bancos, nas classes ministradas pela querida professora Lígia? Eu andei mais de 120 mil quilômetros dentro do estado de São Paulo como presidente da Palmagem, e muita gente falava: você está lá perto da professora Lígia, ela foi maravilhosa, eu sou juiz por causa dela, entendeu? Então, muitos advogados, muitos promotores, muitos juízes foram alunos da Lígia. Então, eu acho que a magistratura, o Ministério Público, a advocacia, são sentinelas da República, sentinelas da Constituição. E é por isso que, embora nós tenhamos as nossas marcas profissionais, hoje eu estou desembargador, a Lígia é desembargadora, presidente, cada um de vocês são advogados brasileiros, aqui também a representante do nosso administrador, da nossa eterna Moca, né, que é do prefeito Fernando Haddad, meu amigo pessoal, querido amigo, também companheiro da Universidade de São Paulo. Então, fica aí a minha gratidão por esses momentos de vida que dedicaram a ouvir essas palavras, que eu posso dizer, esse antigo profissional do direito, mas sempre instigado pelo novo, vem aqui homenagear cada um dos senhores e trazer essas inquietudes, para que a gente possa pensar no novo, com grande experiência, com vontade de fazer do Brasil, quem sabe como a Noruega, né? Fecha presídio porque não tem preso para colocar dentro dos presídios. Muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima jornada, um ótimo café da manhã. Bom, depois dessa magnífica explanação do Dr. Calandra, eu passo a palavra à nossa professora, desembargadora do Direito Bancário do Egregio Tribunal de Justiça de São Paulo, doutora Lígia Araújo. Eu estou emocionada, então quando a emoção bate, fica tudo muito difícil. Mas eu vou procurar me conter, assim como meu querido Henrique Calandra falou, dentro de uma pausa. Não consigo falar nesse tom sacerdotal que eu tento aprender com ele. Daqui a pouco eu estou me movimentando e avançando até de maneira talvez até delicada, mas compreendam isso. A voz é rouca porque cada dia fica mais rouca mesmo. A idade permite que eu fale assim. Dr. Leopoldo Luiz Oliveira, presidente desta subseção do Tatuapé. Dr. Marco
Kojorovsky, um nome difícil, mas fácil de se compreender, eu cumprimento ambos, estendendo carinho, afeição, gratidão, que eu explico, a toda a comunidade jurídica, a todos os advogados. Ao tribunal que eu pertenço, eu invoco sempre que eu tenha pessoas como Henrique Nelson Calandra ao meu lado. Esteve do momento em que eu postulei uma vaga, esteve a todo tempo ao meu lado e vai continuar. E assim eu aprendi não só a respeitar aquele amigo, colega de Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que eu tenho muito orgulho, que eu fui caloura de um grupo maravilhoso que o Calandra já capitaneava naquela época e já transitava com esse jeito dele, tranquilo, ao mesmo tempo aguerrido, persistente, eficaz. E aí, essa amizade consolidou-se com a presença de Luci Calandra, com a presença de família. Então, hoje aqui nós já falamos nessas questões e, de repente, eu estou numa sucessão que eu conversei com o Dr. Marco quando estava no meu gabinete, e eu perguntava, mas do Tatuapé? E ele não entendia, obviamente, que achava que estava fazendo alguma consideração, com mil perdões, pejorativas. Mas não, eu nasci no Tatuapé, eu fui criada no Tatuapé, eu estudei no Ascendino Reis, no professor Ascendino Reis, colégio que o Luci também estudou. Lá eu tenho minha vida, eu pertenço aos veteranos do Ascendino Reis, no Facebook, onde eu encontrei pessoas, fui aluna de professores maravilhosos que me prepararam para estudar depois na PUC de São Paulo. Minha mãe foi professora na Zona Leste, começou a vida dela, hoje ela tem 88 anos, eu estou contando porque isso me emociona e faz com que a vida me dê essa explicação. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu estou muito emocionada de ele estar no Tatuapé. A Zona Leste não saiu de mim. Eu casei-me, fui para Campinas, sou cidadã campineira por decreto, como eu digo, tenho sangue nordestino do meu pai, que eu amo de paixão, e esse Tatuapé, que eu venho aqui, que eu vou lá na Conselheiro Carrão, que eu vou na Rodrigues Velho, onde eu fui criada, que eu ando por ruas aqui, às vezes me esquecendo porque o Tatuapé cresceu muito. Alguns amigos dizem que depois que eu saí, o Tatuapé cresceu muito. O PIB aumentou. Então eu sou uma pessoa dessa origem, gente. É por aqui que eu andei, é por aqui que eu me criei, é por aqui que eu tenho amizades ainda há mais de 50 anos. Eu vou completar 61 anos. Então, eu agradeço esse acaso, não sei. E ter essa ligação é muito bom. Então, hoje, eu tive intercorrências com relação a transporte, mas estou aqui. Eu falei, nada vai me deixar que esse programa, que esse evento, venha conversar, venha olhar. Eu estou decidindo em casa. Eu não quero protocolos, eu não estou protocolarmente desembargadora. Eu estou na LIGE, que exerço uma função que eu tenho muito orgulho. Advoguei 28 anos, exaustivamente, frequentei fóruns, não do Tatuapé, mas São Miguel Paulista, Itaquera, Guaianazes, Pinheiros, Santo Amaro, Campinas e região. Então, eu sei quando um advogado comparece no meu gabinete
eu não estou todos os dias no gabinete, mas obrigatoriamente eu vou uma semana, uma vez por semana, 2, e no gabinete eu recebo com o maior prazer, não tenho reservas e gosto de conversar, gosto de ouvir. Fui da Comissão das Prerrogativas na minha Campinas, lá meu nome foi feito na OAB de Campinas, fui diretora da OAB de Campinas, fui a primeira mulher acolhida por Campinas. Então, esse lado de relacionamento. E quando a gente se fala em relacionamento, o Dr. Leopoldo, o Dr. Marco, e todos aqui que foram nominados, invocados, eu quero pontuar algumas questões, porque eu sei que nós vamos nos encontrar mais vezes, nós vamos estar em outros locais, inclusive. Essa comissão de direito bancário, que eu entendo seja uma comissão de direito bancário voltada para as relações interbancárias com o olhar ao consumidor. Não adianta. Eu, particularmente, fui lançado aqui como especialista na direito bancário, mas talvez pela advocacia eu advoguei para bancos, eu fui de área preventiva de bancos e contribuí sem nenhuma falsa modéstia, quando eu via questões que não deveriam estar. Quando entrou o ingresso do Código do Consumidor, nos idos de 90, que para mim, Lígia, foi a maior evolução legislativa do nosso país. A maior, ponto. Mais que Constituição, ponto. Mais que Código Civil, ponto. Porque despertou toda a discussão com relação a destinatário final de prestação de serviço e outras questões, dando ao cidadão um poder que ele sempre teve, mas o exercício desse poder sempre criava obstáculos. Então, com a entrada do Código de Defesa do Consumidor, que as instituições bancárias brigaram muito, e os mais, eu não digo mais velhos, mas os mais experientes, e nós temos os mais jovens, mas os mais experientes, se recordam dos pareceres e mais pareceres em que havia o tema sobre que o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicado nas relações interbancárias e relações com consumidores. Isso marcou muito. Eu lembro que eu participei de vários encontros. Para imaginar, eu trabalhava, eu prestava serviço, não era funcionário, mas prestava serviço terceirizado para uma das maiores instituições estrangeiras do país, que era o Citibank. Então, eu tive o prazer de falar um dia, não adianta. Ele vai influenciar, ele vai valer. É melhor nós, e aí eu estava do lado do banco, nós nos prepararmos para esse enfrentamento. E a prova está aí. Mas o que aconteceu ao longo desse tempo? Realmente foi colocado tecnologia, aliás, recentemente eu tomei ciência do trabalho, o Dr. Marco está um artigo maravilhoso, não consegui ainda ler como merece, repousando numa reflexão sobre o tema, mas sobre essa tecnologia e sustentabilidade com relação aos bancos. Isso é muito importante, lógico, nós estamos todo dia avançando. Mas a primeira questão que foi colocada aqui, a redução de funcionários, colocando aqui ausência de treinamento, e no fundo, todos nós vivemos isso dentro da nossa casa, dentro dos escritórios, dentro do gabinete, nas empresas. A prestação de serviço realmente passa por uma transformação, porque uma das atividades, um dia alguém me disse
E muito preciso achei esse entendimento. Quando a gente vai comprar um produto, adquirir o produto, a gente pega o produto, olha o produto, a gente tem até tempo para levar para casa, olhar, ver se funciona ou não funciona. Enfim, comprar uma casa, um bem tangível, né? Um carro, devolver. O prestador de serviço, quando a gente fala muito prazer, ou como é que é o seu nome, e ele se apresenta, já começa a relação. Se tem qualidade, se não tem, se tem competência, se não tem, se vai atender, se não vai atender, isso é inevitável. Então, o prestador de serviço, ele é analisado no primeiro momento que a gente pousa o olhar nele. Isso, o advogado. Porque o advogado não é, senão um prestador de serviço. Por que que nós, ao encontrar um advogado, sente ou não uma confiança? Tudo depende até do tom de voz. Se tiver a voz do Dr. Calandra, isso, a pessoa fica ouvindo. Se ficar ouvindo a minha voz, fala, 15 minutos chega, porque já cansou. Né? Isso faz parte, é natural, é qualidade, é atributo. Agora, o treinamento, o trabalho, o envolvimento, a competência, lapidar, isso tem. Ninguém sai pronto, nunca nada pronto, mas o serviço tem que ser prestado. E nós estamos sofrendo, a gente encontra em todos os lugares, é na loja, é no supermercado, é no caixa, e as pessoas descompromissadas também, como nós ouvimos aqui. É um descompromisso, já fiz, não deu certo. E, de repente, o Poder Judiciário, que queira ou não, é o único que mantém as portas abertas para todos, porque eu não entro numa Assembleia Legislativa, numa Câmara de Deputados, no gabinete do prefeito, por mais amigo até que eu tenha até uma relação de amizade, do governador, e muito menos de presidente ou presidenta, se não houver uma agenda muito bem azeitada. No fórum, todos entram. Todos entram. Pode não conseguir o que quis, mas entra. Ingressa, fala. Pode existir alguma resistência do juiz que não recebe, do desembargador que não atendeu, mas tem um funcionário. Todos entram nos prédios do Poder Judiciário, todos conduzem as suas pretensões para quem de direito. O resultado é outra questão. Mas se eu sair daqui agora e for para a Câmara Municipal e chegar e falar, eu quero falar com o vereador fulano de tal, quem é a senhora? Lígia? A senhora marcou? Não. Então, infelizmente, a senhora precisa marcar. E se eu sair daqui e ingressar no Fórum do Tatuapé, lá, tá, por favor, meu nome é Lígia, o juiz da primeira vara vai aí? Tá, essa senhora, olha, o gabinete dele é aqui. E vai ser assim. E é assim. Se o juiz vai me receber, se o funcionário dele vai me atender, isso é outra questão. Mas eu passo por uma outra fase. Mas eu não estou aqui para falar nem do juiz, nem do advogado. Eu quero lembrar que esse tema que nós estamos enfrentando, e que em razão dos advogados e dos bons advogados terem desenvolvido ao longo desse tempo questões levando para a sociedade a possibilidade de rever contratos. Porque isso foi um caminho muito longo a ser trilhado por juristas. Juristas, que eu digo, professores, advogados, trilhando doutrinas sobre revisão de contratos, quebra de pacta sunt servanda, onerosidade excessiva,
normativa, que veio para o Código Civil, só depois de não sei quanto tempo, dano moral, ressarcimento do dano moral, com o devido respeito, isso não foi criado por um magistrado, isso foi criado por bacharéis, por estudiosos, e que depois magistrados acolheram, estudaram e passaram a fazer de uma jurisprudência, porque aí é a grande diferença. É a decisão, é a solução vinculante. Em razão desse trabalho todo, Código de Defesa do Consumidor, questões bancárias e evolução do consumidor, com a presença maciça dessa fiscalização sendo recepcionada pelo judiciário como a possibilidade de modificar a cláusula, de determinar uma perícia, de verificar a quantas andam aquele índice ou aquela taxa, poupanças que hoje estão empilhadas em gabinetes em razão de suspensão, que não se dá o devido respeito para o cidadão. Porque nós de São Paulo temos o maior número de feitos de poupança aguardando nos nossos gabinetes sem colocar a mão. Dr. Calandra está com esse número porque foram processos julgados no momento que ninguém ainda pediu suspensão. Situações que a imprensa também deveria cutucar, pressionar e fazer com que essa matéria fosse, por vez, resolvida. E principalmente por São Paulo. Eu todos os dias digo ao nosso presidente da seção de Direito Privado, atualmente o doutor Arthur Marques, com o doutor presidente José Renato Nalini, também amigo de longa data, de Jundiaí, terra do meu marido, São Paulo deveria há muito exigir uma postura dos tribunais superiores com relação especial a essa poupança. Ou vai ou racha. Se não é para dar, então que não dê. Ponto, acabou. Encerra. Tudo isso foi trabalho. Agora, desse trabalho, nós temos o seguinte. A partir do momento, e essa é a realidade, eu não tenho temor em dizer, essa realidade, a partir do momento que ela cresceu, e em alguns momentos banalizou, porque, veja, nós falamos de prestação de serviço. Não é o fato da pessoa olhar feio para você que gera dano moral, mas é isso que vai também por fora. São essas as reclamações. Todo mundo se sente moralmente atingido, ferido, violado, violentado, e aí o que acontece? Nós temos aquela situação que realmente merece uma atenção, mas nós temos a outra, meus amigos e amigas, que são desencontros do cotidiano. Os senhores não acham que hoje eu não passei um nervoso, uma chateação de me preparar desde as 6 horas da manhã para chegar aqui e de repente não ter carro, o carro quebrou? Não... Claro que eu passei. Agora, será que eu vou pleitear ressarcimento e dano moral porque com o tribunal? Sabe? O carro quebrou. Quebrou. Tudo bem, vamos ver outra forma de se agrupar. Mas quantas vezes chegamos na porta do banco, o guarda lá, olha, não abre a porta, se irrita. Ai, dano moral. E aquela situação realmente de constrangimento, de humilhação, de problema para a vida da pessoa, também é colocada nessa bala. Em razão desse crescimento em massa, o que aconteceu? Os tribunais superiores resolveram, numa tacada
politicamente inteligente, sob o ponto de vista de quem age, acabar, arrasar, deu um arrasa-quarteirão nas ações revisionais, e quem advoga sabe disso, na fixação de dano moral, e agora, em razão do número expressivo, muitas vezes, com devido respeito, impertinente, de exibições de documento, o STJ baixou requisitos de admissibilidade, pagamento de honorários, quando e como. Ou seja, para quê? Para não ter mais a ação. Então, aquela situação específica do legítimo exercício de um direito de ação, da necessidade imperiosa de um cidadão buscar o seu bem da vida, da necessidade de uma prevenção, uma cautelar, foi nivelado aquele que, nem sabedor da existência de uma conta corrente numa agência bancária, dá um nome e ingressa com ação de exibição de documento. Nós tivemos, e eu tenho, porque eu faço às vezes cartas, faço ofícios, entro em contato com juízes. Há comarcas, não aqui em São Paulo, mas no estado de São Paulo, evidentemente, em Franca, que não me lembro, nem gosto de me lembrar, um advogado ingressou com mais de 1000 ações de exibição de documento. 1000. E o documento vinha para a ação e tal, honorário, R$100. Resolveram os juízes da, se eu não me engano é Franca, da Como, R$100. Rio Preto. Ou seja, se os senhores pensarem que essas ações elas não terão continuidade sob o ponto de vista efetivo, exibição. Exibo. Eu posso usar, não posso usar, não é isso? Mas, em termos de ganho, e não que não possa ganhar, é aí que, desculpe, a porca torce o rabo. A partir do momento que alguém age com aquela ideia maravilhosa, entendeu? 1000 ações, R$100, mil. O que está no escritório, estudando, elaborando algo sério para fazê-lo, vai ser, porque vai, gente, não adianta querer falar diferente, vai, que agora já tem uma decisão, e essa decisão tem caráter repetitivo, diz, olha, requisito de admissibilidade, a necessidade da demonstração que houve o prévio pleito administrativo. Se a parte não comprovar, e tempo razoável, bom, tempo razoável, vamos lá, 30 dias, 35, 40, 25, tempo razoável, se a instituição não atendeu, aí lhe dá o requisito da admissibilidade. Muito bem. Ingressa com a ação. Essa exibição é possível. Consequência, a instituição vem e junta o documento. Não tem honorários. Então, os senhores perceberam, os senhores perceberam a maneira, isso é recente, isso é de dezembro ou janeiro, do STJ, o ministro Felipe Salomão. Então, são decisões que não adianta esse tribunal aqui de justiça fazê-lo de maneira diversa. Eu não vi, quando eu cheguei ao tribunal, em 2005, aliás, vou fazer completar 10 anos, 14 de abril de 2005, eu tive no meu acervo 1.480 ações que eu recebi,
que estavam lá. Dessas 1.480 ações, eu tinha aproximadamente umas 900 que tratavam do sistema financeiro da habitação. Ponto. Graças a Deus, deu tudo certo, eu limpei com o papá, tive temas, discuti tabela price e tal. Chegou num momento que até na Câmara, a 14ª Câmara que eu pertenço até hoje, fiquei depois 2 anos numa Câmara Empresarial, eu consegui mostrar a questão da tabela price, da onerosidade, muito bem, ponto. Acabou também, ponto, acabou, não fica mais com isso. Nós não temos mais sistema financeiro de habitação, eu não vejo mais nenhum processo. Questões de revisional, o recurso repetitivo, o RESP, da relatoria da ilustre ministra Maria Isabel Galotti, que eu não a conheço pessoalmente, se eu a conhecer eu falo para ela, conseguiu tábula rasa para o Código de Defesa do Consumidor. Acabou, não tem discussão. Se o contrato prevê 1,75 de juros nominal ao mês, taxa efetiva final 32,5, como é que o senhor não sabe que aí tem capitalização? Como é que o senhor sabe? Ou seja, eu vou ao banco, eu vou ao banco, eu não sei. Eu sei desde que um perito, depois acostumando, verificando, não sei fazer conta, lá, potencial, capitaliza, os juros, mas eu tenho que saber, ponto. Eu tenho que tirar de... Então isso, acabou, não tem. Todo mundo que vem discutir esse assunto, acabou. Não tem mais. Esquece essa palavra anatocismo. E eu falo sem medo. Chateadíssima. Porque os pleitos para ter algum resultado de revisão, tá? Olha, vai ter que mostrar outra conversa, porque entrar por essa via de anatocismo, de capitalização indevida, de taxa de 12% ao ano e de esquece. Olha, gente, é sério. É ingressar e ainda trazer um prejuízo para o cliente. Número 2, depositar para tirar o nome do Serasa? Esquece. Essa não. Deposita no banco. Por quê? Porque os tribunais, com a sensibilidade, como falou-se aqui, porque a maioria é sensível. A maioria sabe disso. Criaram mecanismos para proteção. Criaram mecanismos do depósito, criaram mecanismos de não premiar o devedor, mas permitir que essa pessoa discutisse. Muitas vezes, eu vi inúmeros casos com advogados combativos, sérios, demonstrando valores, formas e planilhas, mostravam o exagero, o absurdo, o lucro fácil. Ou seja, barravam a jurisprudência do nosso Estado, em especial, impedia boa parte que não houvesse um desequilíbrio financeiro na vida de um indivíduo. Desequilíbrio não é deixar de pagar, mas pagar com seriedade, tranquilidade, com lucro, evidente, porque o dinheiro do banco é o que eu compro. Se eu vou comprar essa água, eu pago. Aliás, hoje a água está mais cara que whisky, né? Que vinho e tal. Então eu pago. Olha, o banco, ele vende dinheiro. Ele é produto. É isso. Agora, daí 300, 400, 500%, como nós assistimos e continuaremos assistindo, acabou essa discussão. Acabou. Por quê?
qualquer decisão, eu já recebi algumas que voltam para fazer outra coisa. E eu, particularmente, penso o seguinte: nós temos que respeitar autoridades e hierarquias. Não adianta um magistrado desembargador falar, este é o meu pensamento e eu não. Não, isso não existe. Eu tenho certeza que o doutor Calandra, na época que judicou, tanto na área criminal, que eu sei que o conhecimento dele é profundíssimo, como no direito público, muitas questões julgadas acompanhando decisões de cortes superiores contrariavam o sentimento lá no fundo. Mas não importa. Não importa. Não adianta ele ficar falando que esse elemento pode ter uma salvação se colocasse num reformatório, como falávamos antigamente, num trataço. Não estava, é pena, pronto, tem colocado, eles meteram a pena, acabou cheio. Aliás, criminal, eu sempre, graças a Deus, tenho bons advogados por perto, porque eu deixei os idos em 1977. Então, são questões que nós temos que respeitar, porque nós queremos que as nossas decisões sejam respeitadas também pelos magistrados cujas decisões nós reformamos. Então, essa, gente, numa pincelada, um pouco, quase nada, de informação nessa área de direito bancário, de relações interbancárias, que eu tenho para apresentar para os senhores. Nós estamos num momento difícil, nós estamos num momento de revisitação de conceitos, entrada de um novo Código de Processo Civil, que também não tem lá tanta novidade assim, não, né? E a jurisprudência, a doutrina já vinha muito trabalhando. Mas as grandes novidades no direito bancário, com todo respeito, não são a favor de consumidor. Não são a favor de consumidor. Muito pelo contrário. E os bons advogados, os grandes advogados, aqueles que estudam, aqueles que trabalham com honestidade, seriedade, vão. E é esse o recado que eu deixo. Trabalhar e se empenhar, ganhando seus honorários, por favor, na área da conciliação. Porque é aí que a dedicação dos senhores, é nesse momento que os senhores, senhoras, serão os donos realmente da situação, sob o ponto de vista de aprenderem a conduzir o seu cliente, fazer com que o seu colega conduza-o também, e que quem diz o que vai e merece ser feito é o próprio advogado. Não é o cliente que diz o que o advogado faz, é o advogado que diz o que o cliente vai fazer. E a conciliação, a mediação, ela permite que as partes saiam de um ranço, de uma raiva contida, de uma beligerância impressionante e venham para um patamar de olhar um no olho do outro. Ressarcimento moral é uma desculpa. É um olhar que diz, o senhor me desculpe, eu errei. O que eu posso te ajudar? Não é dinheiro. É dinheiro para aquela mãe que perde um filho. Essa dor, ela não se torna patrimonial. Agora, o dinheiro que tirou da minha conta, você pode devolver? Quando você pode devolver? Se você devolver, ótimo, acabou. Eu passei raiva? Passei. Mas é o olhar. É isso que nós temos que trabalhar, inclusive com as instituições financeiras. Já eu falo com instituições porque estamos numa comissão. É essa conversa que tem que se ter. É isso. Não adianta bater em faca, que nós vamos nos cortar. E essa história de cortar na carne já viu que não dá certo mesmo, né? Cortar na carne, não. Nós temos que ter espírito conciliador. Nós temos que ter pacificação. Desde a conversa que os senhores fazem na padaria, no supermercado, na lojinha, com o vizinho, isso é uma forma realmente
de proteger o cidadão e realmente ser um grande magistrado, jurista, um cidadão que se teve uma... Eu vou pegar esse telefone e jogar longe, né? Mas está tudo bem. A pessoa não monitor, né? Mas tudo bem. É isso que eu peço para todos. E eu tenho certeza que vocês não se arrependerão. E muitas vezes, quando quiserem, estarei aqui de braços abertos para ter esse olhar matinal que eu vou levar hoje com muita alegria. Muito obrigada, doutor Leopoldo, doutor Mar. Calandra, você eu não agradeço nada. Nada, nada, nada. Porque você, quando eu agradeço a você, eu olho como um espelho. E eu só tenho uma gratidão eterna, 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 que não adianta ficar só no obrigado. Eu quero sempre ter a sua confiança, ter a sua credibilidade e, mais do que tudo, o seu amor, principalmente com minha família. Hoje eu levo a notícia que você lembrou do meu filho, Bruno, que deve até em São Paulo. É um menino de 33 anos, pai do meu neto Miguel, e que tem adoração pelo Calandra. Eu tenho 2 filhos, tenho o Vinícius, casado, e tenho o Bruno. Mas o Bruno adora o Calandra. E hoje o Calandra fala no nome do Bruno. Quando eu chegar, eu vou ter 2 broncas. Primeiro, porque que eu não avisei para ele estar aqui, para ele assistir o Calandra. Vai ser isso. Vou levar a bronca. Mas eu vou falar que o Calandra falou o nome dele, independente de eu lembrá-lo. Então, é muito carinho, é muita emoção. Muito obrigada. E esse é o meu lado de voz grossa, mas feminina. Obrigada. Parabéns à doutora Lígia Araújo pelas brilhantes palavras, a exposição do direito bancário, conhecedora do direito bancário. Eu quero convidar a nossa vice-presidente a compor a mesa, a doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, por gentileza, uma salva de palmas. Vou estender os agradecimentos à presença do doutor Dinael Wilson, coordenador da Comissão do Idoso, doutora Valéria Rosati, coordenadora da Comissão de Direito Imobiliário, a doutora Carla Martins, doutora Zildete Leal, membros da Comissão de Direito Eletrônico da OAB Central, a doutora Eliane Martins Ferreira, membro da Comissão de Meio Ambiente, a doutora Valéria Teles, eu já fiz o agradecimento, e a querida doutora Odete Petrelli, juíza de paz, que está presente. Antes do encerramento, nós vamos fazer uma homenagem. Eu quero convidar o nosso apoiador da Cisnet, José Roberto, para falar um pouco. Ele vai expor com algumas palavras sobre a empresa dele. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, quando fui convidado pelo Dr. Marco, a Cisnet prontamente o atendeu, para que a gente pudesse não estar só discutindo, mas entendendo um pouco mais um mundo que não é nosso, mas sim tecnologia. Sobre a cadeira de vocês, nós deixamos um portfólio da empresa Cisnet, a qual ela é especialista em segurança da informação. Bancos e financeiras são nossos clientes, inclusive, as quais hoje a grande preocupação do mundo é a segurança da informação. Então é com grande prazer que estamos aqui, e à disposição, nós estamos com o nosso time ali, estamos em 4, para quem quiser conhecer um pouco mais, ou saber um pouquinho mais do que é tecnologia, do que é segurança, será um prazer poder falar com vocês. Muito obrigado. Eu gostava da porta.
Bom dia a todos, eu vou ser breve, só gostaria de pedir desculpas pelo atraso, mas todos aqui vão entender que são os percalços da advocacia, bem como dirigente de órgão. Mais importante do que participar da mesa, me perdoe, eu ouvi atentamente a palavra dos nossos palestrantes e bebi da sabedoria de todos. Eu fico muito contente de ver a todos. Obrigada. Vamos encerrar esse grande café da manhã, iniciando o café. Mas antes de encerrar, vamos fazer aqui o agradecimento e fizemos uma placa simbólica, um mimo, através da subseção Tatuapé, a coordenadoria da Comissão de Direito Bancário da OAB Tatuapé, através do presidente, presta justa homenagem à desembargadora doutora Lígia Cristina Araújo Bisoni, da 14ª Câmara de Direito Privado, pelos relevantes trabalhos executados da Justiça e à sociedade. Doutor Leopoldo, eu vamos fazer a entrega da placa. Vocês não sabem do que eu vou fazer nesses 9 anos e depois. Mais 9. Nossa, gente, cimeira total. Olha, por favor. Vai para frente. Não, ó. Parabéns. Muito obrigada. Quem estiver no meu gabinete, realmente muito obrigada. Muito obrigada também, se participou. Eu não tenho palavras. Eu só vou dizer o seguinte: quem hoje vai ficar muito feliz é minha mãe, Dona Ismênia Araújo. Ela vai realmente sentir essa emoção que eu estou sentindo. Obrigada. A gente volta lá. Da mesma forma, vamos homenagear nosso ilustre desembargador, Dr. Henrique Nelson Calandra, pelos relevantes trabalhos prestados tanto no Poder Judiciário como à sociedade brasileira. Esse sim, gente. A todos nós, desde sempre. Bom, da mesma forma, eu quero fazer o agradecimento ao nosso presidente, que tem nos prestigiado por todo esse trabalho executado pela Comissão de Direito Bancário e por todo o trabalho que ele vem exercendo nessa querida OAB Tatuapé. Eu presto dessa justa homenagem ao Dr. Leopoldo Luiz Lima Oliveira, pela comissão, na pessoa do nosso presidente, e digo que ele está sendo realmente um ícone, e diferente de tudo o que está acontecendo, ele vem fazendo um trabalho muito justo e louvável. Parabéns. Quero agradecer as palavras do Marco, dizer que mais do que um café, acho que uma aula hoje, né? Tamanha a sabedoria de todos esses representantes, mas eu queria também, em nome da nossa diretoria, a minha instrutora Rosimeire, também homenagear o Marco, né, que desenvolveu esse trabalho magnífico. Talvez os colegas não tiveram acesso, mas foi uma pesquisa muito ampla, né, que foi desenvolvida durante os últimos meses, catalogando informações, catalogando todo esse trabalho, e nós também da diretoria também homenageamos
o nosso coordenador pelos relevantes serviços prestados aqui à causa da advocacia e da sociedade, porque quando tratamos dessa questão, estamos também tratando de cidadania, né, porque o tema com certeza é de interesse de todos nós. Então também faço essa homenagem, pedir para o doutor Alcides também entregar ao doutor Marco Kojorowski. Ele não me aderiu. Também porque é aniversário do professor Marco Kojorowski. Café da manhã fazendo livro. Eu vou marcar a palestra no dia inteiro. Eu acho que antes do término, a colega Thais pediu para gostaria de fazer uso da palavra rapidamente para, frente ao aniversário do Dr. Marco Kojorowski, fazer algumas breves considerações. Bom dia a todos, estou com a voz ruim. O pessoal sabe que eu já falo baixo e ainda gripada, pior, né? Bom dia a todos, é um prazer participar desse evento. Em primeiro lugar, parabéns ao Dr. Leopoldo pela iniciativa, e ao Dr. Marcos, bem como aos palestrantes, e realmente foi uma aula. Eu sou a Thais Bizarria, conhecida como advogada poetisa da OAB, por ser a primeira a explicar o direito em poesia para o exame de ordem. E nessa data tão especial, que nós comemoramos o aniversário do Dr. Marcos, não poderia faltar uma singela poesia. Caso contrário, não seria a OAB Tatuapé e a Thais Bizarria. O advogado jovem e de fé é na OAB Tatuapé. Lembram desse livro cultural? Advogado jovem e de fé é na OAB Tatuapé. Não precisa nem treinar mais, o doutor Leopoldo. O pessoal já sabe de cabeça. Já são 3 anos com esse livro cultural, né, doutora? Mas, bom, vamos à singela homenagem. Dr. Marcos, parabéns pela novidade, por mais um ano de comemoração. Que na nossa profissão você continue sendo referência e também continue com esse generoso coração. Parabéns. Parabéns por cada sonho realizado, por cada obstáculo ultrapassado. Que você consiga tudo que tenha sonhado e que a sua vida seja um eterno e doce aprendizado. Que você seja imensamente feliz e brilhe mais que a Torre Eiffel de Paris. E olha que maravilha, porque a Torre Eiffel brilha bastante, como ela brilha. E que Deus, na sua infinita sabedoria, abençoe a você e a sua família com todo o seu louvor. Muita saúde, muita paz e muito amor, onde quer que você for. Essas são as felicitações da OAB Tatuapé em poesia com a advogada Thais Bizarria. Parabéns!